Mês de agosto, nós batistas comemoramos o mês da juventude, o mês dos adolescentes e dos jovens. Então eu não poderia deixar de passar essa data sem dar um recado de Deus de uma maneira assim mais precisa, mais específica para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. Mas eu tenho certeza absoluta que assim como o irmão Hélio, você também se sente jovem, né? Todo mundo se sente jovem aqui. O irmão Hélio, um dia atrás eu brinquei aqui falando assim, os velhinhos de 60 e poucos anos, o irmão Hélio falou assim, velhinho de 66 não é velhinho não, né? Então aqui não tem ninguém velhinho aqui nessa igreja. Na verdade todo mundo é jovem, né? Se não é jovem, tem espírito jovem. Se não é jovem, pensa que é. Né? Aquela historinha que todo mundo que passou de 50 já sabe, né? Que a cabeça diz, vai que você consegue, mas o corpo fala assim, não dá mais não. É mais ou menos isso. Eu espero em nome de Jesus que a palavra seja para o seu coração hoje também. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo 3. Eu gostaria de partilhar uma história sensacional, relatada no livro de Daniel, que hoje vai abençoar a sua vida e vai mostrar para você que é jovem ou pensa que é jovem, vai mostrar para você que você pode ser um grande vencedor aos olhos de Deus, tá? Tira esse negócio da cabeça aí, que crente, ele tem que pura e simplesmente vencer na vida aqui, embora todo crente fiel melhore e vença na vida aqui. Nós precisamos ser grandes e vencedores, irmãos, não na nossa vida aqui tão somente. A gente precisa ser grande e vencedor aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Nós precisamos vencer desafios que nos levem à eternidade e que a retribuição nossa sempre esteja ligada à eternidade, porque se Deus der ou não nos der algo nesta vida aqui, não muda o fato de que Ele vai nos dar algo na eternidade, porque isso é promessa do Senhor para a nossa vida. Eu quero convidar você a ler o capítulo 3, nós teremos que ler inteiro, para facilitar um pouco a sua compreensão. Você precisa enxergar comigo o contexto todo, para você entender exatamente o que está acontecendo e por que as coisas aconteceram, da maneira com que aconteceram. Você tem um visitante do seu lado aí? Compartilhe sua Bíblia, né? E para que nesse momento ele também possa, ele ou ela, possa acompanhar e entender a palavra, né, de Deus para o nosso coração. Aliás, se você chegou, nosso visitante chegou há pouco, eu quero agradecer você. Nós já fizemos isso no início do culto uma vez, mas eu quero agradecer você, porque você está aqui hoje. Espero em nome de Jesus, que esse culto seja abençoador para você, para a sua família, que faça diferença na sua vida, assim como eu creio que vai fazer na vida de cada um aqui. Acompanhe comigo a leitura, Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso,
Logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, ou pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles exclamaram: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Vamos orar por mais um instante. Senhor, em nome de Jesus, estamos agora diante da Tua palavra mais uma vez. Eu peço
iluminação do Teu Santo Espírito, para que esta palavra seja abençoadora agora e que ela encontre corações abertos para receberem do Senhor a mensagem, para receberem do Senhor o recado que o Senhor tem para o coração de cada um de nós. Que em nome de Jesus o Senhor esteja presente e que o Senhor fale aos nossos corações. Amém e amém. Esses jovens, no meu modo de entender, eles são jovens que foram vencedores aos olhos de Deus. Eles venceram uma batalha pela vida sui generis. Eu duvido que aqui, eu ou você, eu duvido que aqui nós teríamos talvez pessoas com uma coragem, com uma audácia espiritual tão grande quanto a deles. Eles eram jovens. É bom que você relembre o contexto da história de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, que são compatriotas de Daniel e também vieram na leva de Judá para a Babilônia. Eles vieram quando eram jovens. Quando o império de Nabucodonosor, o império babilônico, ele toma Israel, o rei pede para que fossem escolhidos no meio do povo de Israel jovens inteligentes, jovens que pudessem ser treinados e que pudessem ser habilitados para servir dentro da casa e do palácio real. Então eles foram escolhidos a dedo, eles foram deportados, é claro, eles são escravos agora, mas eles foram escolhidos a dedo. Eram pessoas inteligentes, eram pessoas especiais, eram pessoas talvez bem afeiçoadas, que o rei mandou escolher para que se transformassem em servos no palácio. E lá então começou esse trabalho com eles, para que eles chegassem um dia a ter condições de servirem o rei dentro do seu próprio palácio. E nesse meio tempo, estes três, Sadraque, Mesaque e Abidnego e Daniel, foram crescendo. Esses três foram ganhando status, esses quatro foram ultrapassando em sabedoria, ultrapassando em todo o conhecimento todos os outros jovens, e eles foram colocados em posições de destaque na sociedade babilônica. Eles foram colocados como pessoas que governavam, eu não sei se eu posso dizer aqui para você, uma província, um pedaço de reino, eu não sei exatamente o que eles governavam, mas eles tinham autoridade. Eles foi sendo colocado sobre eles a autoridade do rei. Mas um belo dia, Nabucodonosor ele se enche de grandeza e ele resolve construir uma estátua de ouro ou banhada a ouro, eu não sei muito bem, mas ele diz então e decreta que todas as pessoas, ele faz um lançamento público aqui, ele chama toda a sociedade da época, chama todas as autoridades da época, chama o povo, coloca o povo diante daquela estátua e diz: olha, quando a música tocar, todos vocês deverão se curvar diante da minha estátua. Todos vocês. Nabucodonosor, ele se sentia de verdade, irmãos, o rei do mundo naquela época. É bom que você entenda que a Babilônia, que o império babilônico naquela época, ele realmente mandava no mundo, naquela geração. E Nabucodonosor, ele estava cheio de si, imaginando que ele era o dono do mundo e era digno de ser honrado e louvado pelas pessoas. Por isso ele pediu que todas as pessoas, ele decretou que todas as pessoas se curvassem diante da sua estátua, ou se curvassem diante do seu poder, representado por aquela estátua de ouro. Mas o judeu, filho do Senhor, o judeu que era aquele que tinha conhecimento do Deus Altíssimo, sabia: não prestarás culto a nenhum outro Deus, não se curvarás diante de nada nesse mundo. Isso dizia a lei judaica. E o que acontece com esses três? Na hora que a coisa acontece, eles não se curvam. Algumas autoridades ou algumas pessoas no mesmo nível social que eles chegam no rei e falam: rei, o senhor não decretou um negócio assim, assim, assado? Sim. Pois é, você lembra de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego? Eles estão contrariando a sua ordem. E essa ordem, ela chega nesse momento aqui da história, e eles então são lançados nessa fornalha, dentro do enredo que eu acabei de mostrar para você.
Jovens vencedores, porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens. Eles provavelmente estavam na juventude, final da adolescência, na juventude, talvez até, com certeza, menos de 30 anos, com certeza, porque eles não estavam há tanto tempo lá na Babilônia, e eles passam por essa situação. Quem são os jovens vencedores? Eu quero tirar características desses três aqui e mostrar para você que aos olhos de Deus existem hoje jovens vencedores. O mesmo poder, o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é honrado e glorificado por nós aqui nesse lugar. O mesmo Deus cuja palavra diz que Deus não muda e nele não há sombra de variação, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será. Este mesmo Deus que estava com os olhos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, hoje estão sobre os nossos jovens, sobre você. E se você quer ser um jovem vencedor aos olhos de Deus, você precisa aprender com a postura que esses três tiveram diante desse cenário que eu acabei de ler para os irmãos. A primeira coisa que eu enxergo nesse texto: jovens vencedores são aqueles que não têm medo de posicionarem-se. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, chegou um momento na vida deles, crucial, aonde eles tiveram que se posicionar. Eles tiveram que dizer: olha, eu sou assim, eu tenho um estilo de vida, eu tenho um conceito de vida, eu tenho um valor de vida inegociável. Chegou um momento na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego que, diga-se de passagem, que tinham uma vida muito boa. Embora fossem escravos numa terra estranha, a maioria dos judeus que viriam para a Babilônia, viriam para ser escravos e escravos mesmo, não dentro do palácio real. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma vida, embora de escravos, mas tinham uma vida muito boa, porque moravam no palácio. Diga-se de passagem, comiam a comida que o rei comia. Estava nos aposentos, não nos aposentos reais, é claro, mas nos anexos do palácio real. Tinham uma vida boa, mas na hora em que mexeu no seu valor, no seu conceito de vida, no seu estilo de vida, naquilo que para ele era de verdade algo entre eles e Deus, eles se posicionaram ao lado do Senhor. Diz o texto, no verso 18, veja comigo, mais uma vez: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Você consegue entender a audácia desses três? É audácia pura. Se você, jovem de hoje, se você quer ser um vencedor aos olhos de Deus, o meu conselho para você é que você se posicione, porque a vida hoje em dia, para você, a vida vai propor para você uma negociata nos seus valores. A Bíblia a igreja está te ensinando, a Bíblia está te ensinando a ter um valor, a ter um conceito de vida, a ter um estilo de vida, mas o mundo lá fora vai te pressionar. O mundo lá fora vai dizer para você: ei, mas não é bem assim, aqui a fita roda de outro jeito, aqui o negócio é diferente, aqui na faculdade, olha, não é o mesmo ambiente lá de dentro da sua igreja, meu filho, aqui o negócio é diferente, e você vai ter que se posicionar. Você vai ter que dizer de que lado você está. Se você, jovem de hoje, que frequenta a igreja, que é impactado pela palavra, não adianta você saber o que diz a palavra. O que importa mesmo é na hora em que você for colocado em xeque, você colocar a sua vida do lado certo, se posicionar. Sabe, quando esse negócio de fornalha é uma coisa do Antigo Testamento, graças a Deus que hoje em dia não existe mais esse tipo de coisa, ou pelo menos no nosso mundo ocidental aqui não. Mas ó, irmão, não é uma fornalha. Eu vou só dar um exemplo aqui, só para você entender que hoje o jovem cristão, ele precisa se posicionar, ele precisa ter peito para dizer quem ele é.
Hoje um jovem, homem de 15, 18, 20, 25 anos, que de repente está numa faculdade, ele vai ser assediado. Hoje o homem vai ser assediado, não é só a mulher não, a mulher vai ser assediada, mas o homem vai ser assediado. E olha, vai chegar um momento que você vai ter que chegar e falar assim: olha, eu sou desse jeito, eu tenho um Deus, eu tenho um conceito, eu tenho um valor de vida. E olha, nada pior para um homem, para um homem que vai ser cantado por uma mulher na faculdade, vai virar para ela e falar para ela assim: olha, desculpa, mas eu não vou para a cama com você, porque eu sou um homem de Deus. Você acha que isso não é uma fornalha? As fornalhas modernas hoje, elas são muito piores do que a fornalha de chama extraordinariamente quente, conforme diz o texto de Daniel. Isso é uma fornalha, irmão. São as fornalhas modernas. Se você quer ser um jovem vitorioso, vencedor aos olhos de Deus, não dos homens, porque aos olhos dos homens você vai ser um babaca, você vai ser um idiota, você vai ser o cara mais trouxa do mundo. Isso é o que as pessoas do mundo vão pensar de você. Aliás, nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar, a menina vai olhar para você e falar assim: você é bicha. Ela pode não falar com a boca, mas lá no fundo da alma ela vai pensar isso. Isso é uma baita de uma fornalha, irmão. E eu não preciso nem ficar discorrendo aqui sobre outros tipos de fornalha que o mundo joga em cima da gente hoje. Porque ser crente, ser cristão autêntico, genuíno, seguidor da palavra, exige posicionamento hoje da gente. Ou você é, ou você não é, meu querido. A juventude, ela tem um defeito muito grande, porque a maioria dos jovens que estão dentro da igreja, eles estão do jeito que a gente sempre falou, há muito tempo atrás a gente já usava essa ilustração. Eles estão com um pé em duas canoas. É a canoa da igreja e é a canoa do mundo. E eles estão ali tentando se equilibrar. Eles não se posicionam. Eles não dizem para eles mesmos: não, eu vou tirar o pé de uma canoa e vou ficar só com os dois pés em uma só. Eles não se posicionam. E quando você tem um pé em duas canoas, o que vai acontecer com você ao longo do tempo? O que vai acontecer? Você vai cair. Você não vai ficar nenhuma e nem outra. É preciso que você se posicione. É preciso que você diga quem você é. Porque hoje, todos os dias, em todos os lugares, nós somos colocados à prova. É o adulto, vamos sair um pouquinho do campo jovem. É você que é empresário. É você que trabalha. E que em determinado momento vai existir ali uma condição favorável para você muito grande, se você fizer alguma coisa errada, se você pagar uma propina por fora, se você entrar numa negociata, o negócio vai dar certo, vai te dar muito dinheiro, mas você vai ter que trapacear, você vai ter que molhar a mão de alguém, você vai ter que fazer alguma coisa que os seus valores cristãos vão dizer para você: isso não é certo. Você vai ter que se posicionar. Eu conheci pessoas que perderam um emprego, bom emprego, porque se posicionaram dizendo: olha, esse tipo de negócio eu não faço. Porque para o mundo você não serve se você for assim. Você serve para Deus. Por isso que eu digo: jovens vencedores aos olhos de Deus. Porque Deus vai cuidar de você se você tiver coragem de se posicionar. Você viu o enredo da história comigo aqui. Deus cuidou desses três porque eles se posicionaram favoravelmente a Deus. A gente tem que arcar com as consequências, irmãos. Porque se posicionar tem consequência. Eu até vou dizer para você que no mundo de hoje, no mundo que a gente vive hoje, se você for fiel a Deus, inevitavelmente você está caminhando para uma fornalha. Em algum momento da sua história, você vai se deparar com uma fornalha. Segunda coisa que, no meu modo de entender, é importante e que traz luz aqui à sua vida: jovens fiéis são aqueles que são fiéis, ou jovens vencedores, melhor dizendo, são aqueles que são fiéis a Deus, sem contar com a reciprocidade divina. O verso 17 e o 18 vão dizer sobre isso.
O 17 diz o seguinte: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eles foram fiéis, eles tinham fé de que Deus iria vir em resgate a eles. Mas o que eu mais me admiro, e você eu imagino que também, que na leitura eles deixam claro: olha, Deus pode nos livrar, e Ele vai. Ele pode e Ele vai. Mas eu quero deixar bem claro, Rei, se Ele não nos livrar, eu quero deixar bem claro a minha posição. Eu posso morrer. Por que esses caras não tinham medo de morrer? Por que a gente morre de medo de morrer? Você não tem medo de morrer? Todo cristão que eu conheço tem medo de morrer. A gente vive falando do céu, do paraíso, que lá é melhor. Aliás, essa história que inventaram aí, que no paraíso a gente vai ficar vestido de branco, com uma harpinha na mão, e com aquela vidinha monótona, só cantando, isso é balela, gente. Isso é balela. Pensa comigo, um Deus que construiu este mundo, né, no macrocosmo que a gente vê, e o macrocosmo que a gente não vê, e o microcosmo que a gente vê, e o microcosmo que a gente não vê. Aí você vai dizer para mim que o céu vai ser monótono, que o céu não vai ter nada para fazer, que o céu vai ser um negócio meio bobo. A Bíblia diz: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se Deus criou este mundo num macrocosmo desse jeito e num microcosmo desse jeito, imagina o que Ele não está fazendo para nós no paraíso. Não dá nem para perceber. Mas a gente tem medo de morrer. A gente tem medo de morrer. A gente não é muito parecido com esses caras aqui. Porque esses caras falaram assim: olha, se a gente morrer, ô Rei, você fique sabendo que nós não iríamos fazer, porque o que você pediu vai contra os nossos valores éticos, morais, religiosos. Nós temos um Deus que disse para a gente que nós não deveríamos, em hipótese alguma, nos dobrar diante de qualquer coisa, de qualquer imagem, de qualquer pessoa, nem nada que estivesse no céu, nem nada que estivesse na terra, está para nós. Isso para nós é algo colocado, é descartado, é colocado de lado, porque nós temos um Deus digno de louvor, digno de adoração, e só a Ele nós prestamos culto. Então, Rei, fique sabendo que se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. E se Ele não livrar, se a gente bater com as 10 aqui dentro dessa fornalha, o senhor fique sabendo que nós não iríamos fazer isso. Eles se posicionaram e foram fiéis, mesmo sem contar com a reciprocidade divina. Se Deus salvasse, amém. Se Deus não salvasse, não salvou. Por quê? Porque a glória daqueles 3 estava na eternidade. Os olhos daqueles 3 estavam em Deus. E Deus está onde? Na eternidade. Nós cristãos, nós precisamos aprender com eles nesse sentido. E a gente tem que ser fiel a Deus. A gente tem que se posicionar e continuar fiel a Deus. Mesmo que Deus não responda as nossas orações aqui. Mesmo que Deus não nos livre das dificuldades aqui. Você precisa continuar a ser fiel a Deus no mesmo estilo que Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, olha, se Deus quiser fazer por mim, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, eu continuo com a minha postura intacta, eu continuo com os meus valores intactos, eu continuo mantendo a minha ótica e a minha vida, seguindo os meus passos na direção do meu Deus, mesmo se Ele não me abençoar. Gente, as igrejas estão cheias hoje. Elas estão cheias porque as pessoas que são líderes dessas igrejas, elas estão dizendo: venham que você vai ganhar, venham que você vai melhorar, venham que vai ter uma reciprocidade para você. A Bíblia diz que esses 3 jovens vencedores, eles disseram: se nós não ganharmos, para nós não tem problema. Esse é o genuíno evangelho da palavra de Deus.
Terceira coisa, jovens vencedores são jovens que passam pelas provas. No caso aqui do contexto, passam pela fornalha. No verso 23, o verso 23 diz o seguinte: e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Um dia perguntaram para um reverendo, né, porque os presbiterianos gostam de ser chamados reverendos. Um reverendo, reitor de uma faculdade, uma universidade presbiteriana, e um dia perguntaram para ele assim: reitor, se a igreja fosse mais perseguida, o senhor acha que ela seria mais fiel? E ele respondeu o seguinte: não. A igreja, na verdade, se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Você entendeu? Se ela for mais fiel, automaticamente ela vai ser mais perseguida. Jovem, você hoje, se você for fiel a Deus, você está caminhando, presta atenção no que eu estou falando, você está caminhando em direção da fornalha. Uma hora a fornalha vai abrir a boca para você, não tem jeito, é inevitável esse negócio, sabe? É inevitável você ser fiel a Deus e no seu percurso de fidelidade não ter as fornalhas esperando você de portas abertas. Porque hoje o mundo diz assim para a gente: vamos experimentar a vida, vamos experimentar a vida, vamos fazer tudo que nós podemos. Aí vem as drogas. Se você é fiel, um dia a droga vai bater na sua porta, porque se você não fosse fiel, ela já teria batido. A droga vai bater na sua porta e você vai ter que se posicionar para lá ou para cá. Outra coisa que dentro dessa ótica, vamos experimentar a vida, vamos curtir a vida, porque a vida passa muito rápido, e se você não curtir, daqui a pouco você é um velhinho gagá, e você vai ter passado por essa vida sem saber o que essa vida proporciona de verdade. Aí vem drogas, aí vem sexo, aí vem a embriaguez, aí vem aquele mundo de mentira que as pessoas vivem entupidas na mentira, aí vem dinheiro fácil, aí vem libertinagem, e como consequência da questão sexual, aí um dia vem um aborto, vem um monte de coisa. Tudo isso são fornalhas modernas que vão ser colocadas diante de você, e se você está sendo fiel, não tem jeito. Uma hora uma dessas situações vai bater na sua porta. Se você fosse do mundão eu já ia dizer para você: isso aí já bateu na sua porta, você já entrou, você já saiu, você já veio, foi e voltou. Mas para você que é fiel a Deus, você tem que se preparar, querido. Você tem que se preparar, porque uma hora a prova vai chegar. E jovens vencedores são aqueles que passam pelas provas. Passam. Não tem jeito de você dizer que você é um jovem vencedor se você nunca passou por uma prova. Porque tem muito jovem que fala assim: não, comigo eu me seguro, comigo não, está tudo dominado, fica tranquilo que eu já conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, meu pai é crente, minha mãe é crente, minha mãe está orando por mim desde que eu era criança, eu fui consagrado na igreja. E de repente a porta da fornalha faz assim, ó, para você, e você é seduzido. E de repente, ou você vai para a fornalha, ou você aceita o conselho do mundo. Não dá para dizer que você é vencedor se você nunca encarou uma fornalha de portas abertas. Não dá para dizer. É muito difícil isso. Talvez você até pense que você é vencedor, até o dia da prova. Você só vai poder dizer que, olha, eu sou vencedor em nome de Jesus, porque eu passei por uma prova, porque eu fui colocado em teste. E naquela hora, o Espírito Santo me deu força para sair daquele negócio, para sair. A Bíblia está cheia de exemplos, mas eu não tenho tanto tempo para ficar colocando vários exemplos de vários personagens bíblicos que fugiram do pecado. José é um deles, que quando viu a coisa esquentar e ficar feia, a Bíblia diz que ele deu no pé, cara. Ele deu no pé, mas ele foi fiel a Deus. Olha, tem alguns textos aqui que nos fazem pensar. Olhe comigo. Primeiro, 2 Timóteo 3,
12 a 14, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Conselho do apóstolo Paulo para um jovem pastor chamado Timóteo, dizendo que se você é piedoso, certamente você vai ser perseguido. Certamente você vai ter provas na vida. Não tem como correr disso. Isso é inevitável. Outro texto que faz a gente pensar um pouquinho, Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Nosso privilégio não é só apenas crer em Cristo. Nosso privilégio é também sofrer por Ele. Porque tem momentos, irmãos, tem momentos na nossa vida que quando nós estamos ali diante da prova, ou diante das provas que a vida nos propõe, que os nossos olhos crescem, que nós ficamos titubeando. O que eu devo fazer? Para onde eu tenho que ir? O certo parece que é isso aqui, mas olha, o lado que aparenta ser errado parece ser tão bonito, tão agradável, tão generoso, tão bondoso. E hoje em dia está muito difícil viver, porque o nosso adversário, e a Bíblia diz que nós temos um adversário, Satanás. O nosso adversário, ele está nos seduzindo hoje de várias formas belas, várias formas que aparentemente, antigamente, eram mal vistas aos olhos da sociedade, mas hoje elas estão ficando bonitas para a sociedade. São coisas belas, atraentes aos olhos. Aliás, nenhum pecado narrado na Bíblia, nenhum pecado é algo que é ruim num primeiro momento ou numa primeira visão. Nenhum pecado. O diabo não se apresenta para a gente com chifre, com tridente e com rabo, irmão. Sabe, jovem, o diabo não vai se apresentar dessa forma para você. Muito pelo contrário. Ele vai se apresentar para você de uma forma sedutora. Em todos os sentidos da vida. Se você tem o privilégio de crer, saiba que você também tem o privilégio de sofrer por Jesus. Porque tem hora, irmão, que a gente vai sofrer mesmo. Vai sofrer. Sofrer na pele. Vai sofrer reveses. Às vezes o revés ele vai vir a nível financeiro. Você vê tanta gente se dando bem nesse mundo, a nível de finanças. E você sendo justo, honesto, e você se dando mal. E aí você vai olhar e falar assim, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que não me socorre? Que Deus é esse que faz o ímpio prosperar, ou que permite o ímpio prosperar e não me ajuda num momento desse? Quando você chegar na prova, não se esqueça, né? Sofra por causa do seu valor, dos seus valores dentro da sua alma. Mas não parou aí ainda. Vamos ver mais alguns textos aqui que são importantes. João 15:20. Palavras de Cristo, lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus dizendo para os discípulos, se eu fui perseguido, você pode ter certeza que vocês também vão. As fornalhas, elas vão escancarar na vida de vocês. Mais um texto ainda que nos faz pensar, Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. Bem-aventurados, ou seja, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, ou pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavras do próprio Cristo para aquele grupo de pessoas que estavam seguindo Ele. Sabe, depois dessa prova aí, dessa fornalha de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, que isso aconteceu há muitos anos atrás, bem antes de Jesus chegar na terra, encarnar na terra.
Bem antes aconteceu, mas no decorrer da história da igreja, depois nós vamos vendo aquilo que eu vou chamar de mártires mais modernos, porque eles também enfrentaram grandes dificuldades. Você talvez não conheça a história de Policarpo. Policarpo foi bispo na cidade de Esmirna, cuja qual é relatada na Bíblia, no livro de Apocalipse. Policarpo foi o pastor daquela igreja, o pastor da igreja de Esmirna, e Policarpo morreu na fogueira. Ele foi queimado vivo. Mais um que passou pela fornalha do mundo. Só que diferentemente de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, Policarpo morreu queimado, aos olhos de várias pessoas. E diz a história que enquanto ele queimava, ele orava e agradecia o privilégio de morrer como mártir por amor a Cristo. Isso é uma coisa que só quem viveu pode dizer que é possível, porque eu não consigo mensurar qual é a possibilidade disso acontecer de uma maneira verdadeira. Mas a Bíblia não, a história diz, a tradição diz que enquanto ele morria, enquanto o seu corpo queimava, ele cantava, orava e agradecia o privilégio de morrer. Isso não aconteceu só com Policarpo, bispo de Esmirna. Isso aconteceu com Jerônimo Savonarola. Isso aconteceu com John Hus. Quem esteve aqui nas aulas de escola bíblica comigo, aos sábados, você viu aqui através do filme, que John Hus também morreu queimado. Mais um que Deus não salvou das chamas. Mais um que morreu, mas viu a glória de Deus, porque a Bíblia também diz que ele morreu cantando. Deus não livrou. E eles estão na glória, irmão. Estão na glória. Não foram vencedores aos olhos do mundo. Deus não precisa que as pessoas fiquem olhando e vendo a vitória da igreja. Deus não precisa fazer esse tipo de marketing. Deus trabalha no coração da gente. Ele convence a gente na alma. Olha, se você quer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quiser vir, bem. Se você não quiser, meu irmão, eu te dei a sua chance. Deus não precisa fazer show pirotécnico para salvar, convencer as pessoas. Deus não. Por que Deus não livrou da morte Policarpo de Esmirna? Por que Deus não livrou da morte de John Hus? Por que algo sobrenatural não aconteceu, como na época dos babilônicos, em Nabucodonosor? Por que não aconteceu? Isso é só com Deus. Deus não precisa fazer show pirotécnico mais. Está revelado na palavra que, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, porque Ele pode. Mas se Ele não fizer, para mim não muda nada. Isso foi o que levou Sadraque, Mesaque e Abidnego a serem jovens vitoriosos, vencedores. Por isso eu digo para você, meu querido, se você é jovem, não tenha medo das fornalhas, porque Deus vai estar lá com você. Ele vai estar. A Bíblia vai dizer depois que Nabucodonosor, ele viu, e ele disse assim: escuta, nós não amarramos e jogamos 3 dentro da fornalha? Como é que eu estou agora vendo 4 desamarrados? E um deles é diferente, se parece como filho de um Deus. Nabucodonosor, naquele momento ali, Deus se revelou para ele. Na fornalha dos cristãos, na fornalha dos homens de Deus, Deus se revela para um ímpio. A sua fornalha, querido, ela vai ter poder evangelizador. A sua fornalha vai mostrar ao mundo o seu Deus. Foi para isso que eu imagino que Deus permitiu aquela fornalha. Só para provar para Nabucodonosor, e não era só Nabucodonosor, você lembra? Os magistrados, os sátrapas, os governadores, os prefeitos, toda a alta sociedade, estava todo mundo lá. E todo mundo viu a glória desse Deus sendo manifesta. Se um dia a fornalha chegar para você, se Deus livrar você, você pode ter certeza, Deus tem um plano salvador para os ímpios que estão ao seu redor, que estão vendo você na fornalha. Porque sempre tem alguém observando a gente quando nós estamos passando os nossos grandes desafios na nossa vida. Não se esqueça
de que quem está na fornalha de verdade é o mundo perdido. Porque a Bíblia vai dizer, em alguns textos, eu quero compartilhar rapidamente com você, da fornalha em que o mundo está inserido, e ainda não tem conta disso, não tomou conta disso. Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Mateus 23, 23, palavras de Jesus. Jesus falou do inferno, falou que no inferno as chamas não se apagam. Isso é fornalha, isso é fornalha. E a Bíblia diz que o mundo perdido está indo para essa fornalha. Não se esqueça disso. Ainda tem 2 textos em Mateus e Marcos. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 ser lançado no fogo do inferno. Não vai interpretar isso literalmente, pelo amor de Deus. Não vai interpretar isso literalmente, mas é uma lição divina. É uma lição divina para você. Uma lição divina mostrando a realidade do inferno. A realidade do inferno. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Quem está vivendo já, sem saber, no fogo eterno, na fornalha, é o mundo. Um pouco mais adiante aí, irmãos, na história de Daniel, porque aqui no capítulo 3 está falando de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, mas ali no capítulo 6 vai falar de Daniel, naquela história que você já conhece desde criança, Daniel na cova dos leões, certo? E ali, mais uma vez, é outro jovem sendo colocado à prova. É outro jovem sendo colocado à prova. Daniel capítulo 6, versículo 18, diz assim: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Agora já é outro rei. Agora já não é mais Nabucodonosor. Agora é um outro rei que manda Daniel para a cova dos leões. Mas ele não queria mandar Daniel para a cova dos leões, porque ele era amigo de Daniel. Mas como ele tinha feito um édito, Medo Persa, que não se muda, ele foi obrigado a mandar Daniel para a cova. E naquela noite, enquanto Daniel passou a noite na cova dos leões, a Bíblia não esconde, quem perdeu o sono naquela noite não foi Daniel. Quem perdeu o sono foi o mundo, foi Dario. Foi o rei que mandou Daniel para a cova dos leões. Então, esse jovem que também foi aprovado, um jovem vencedor, ele provavelmente não perdeu o sono, mesmo dentro da cova do leão ou dos leões. Mas as pessoas lá fora, principalmente aquelas que fizeram mal para ele, essas perderam o sono. O quarto e última característica desses 3 jovens aqui, voltando ao capítulo 3, os jovens vencedores, eles descobrem e experimentam o poder de Deus. Os versos 25 até o 27, a narrativa é o seguinte: o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo meio do fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo naqueles homens. A Bíblia diz que que existia um quarto homem naquele lugar. Jovens vencedores descobrem e experimentam o poder de Deus, presença de Deus. Quando acontecer de você entrar numa prova, meu querido, que você vai entrar, se você é jovem, você vai entrar numa prova, vai ter o dia que você vai ter que se posicionar. Você pode se posicionar do lado certo, você pode ir do lado de Deus, porque Deus vai estar lá com você, meu querido.
Aí sim você vai poder dizer: eu experimentei o poder de Deus na minha vida. Porque enquanto você viver de conversinha do tipo assim: não, eu sei que está escrito na Bíblia, mas eu não sei muito bem se esse negócio é real, se não é real. Caia na real, irmão. Ou você acredita nesse negócio e vive a sua vida pautada nisso, e quando a prova chegar, você experimenta, coloque seu Deus à prova, para ver se Ele existe mesmo, e te livra da situação. Ou você vai ficar de balelinha aí, frequentando a igreja aqui, e vivendo com o pezão lá no mundo, fazendo todas as traquinagens que o mundo proporciona para você. Você nunca vai conseguir enxergar o poder de Deus na sua vida se você continuar vivendo. Olha, você vem na igreja, mas você vai para lá, e lá quando as provas são colocadas diante de você, você afrouxa, os seus valores são jogados por água abaixo, e você se deixa levar pela onda que carrega a gente. Porque hoje em dia ser jovem crente é muito difícil. É nadar contra a maré, e a gente nunca vai experimentar o poder de Deus, a salvação de Deus na nossa vida, se nós não formos extremamente fiéis. Você nunca vai sentir Deus tirando e livrando você de situações difíceis, se você se deixar ser levado pela maré. Ou você toma uma postura e acredita que Deus vai fazer alguma coisa por você, ou você vai ser engolido pelos conceitos do mundo. Aqueles 3 jovens foram jovens vitoriosos e vencedores, porque ali dentro da fornalha, Deus estava com eles. O Filho do Homem, e os próprios olhos de Nabucodonosor denunciam dizendo assim: é alguém com uma aparência diferente. Os 3 eu sei quem são, mas o 4, ele é resplandecente e se parece como filho de um Deus. Os teólogos todos concordam que a figura dentro da fornalha era a figura do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que viria ainda para salvar a humanidade logo depois. Ele livrou aqueles homens da morte, e Deus, através de Cristo, pode livrar você na hora do problema, na hora da prova, se você confiar, porque Ele pode livrar você de todas as situações. Quero concluir essa palavra para o seu coração nessa noite. Jovens fiéis, seria, digamos assim, mais um ponto, mas é um ponto para encerrar. Jovens fiéis a Deus, eles são sempre abençoados nesse mundo. Embora esse não seja o foco divino, abençoar a gente aqui nesse mundo tão somente, é fato que Deus abençoa aqueles que passam nas provas. O verso 28, 29 e 30 vai dizer que esses 3, que já tinham uma posição de destaque na Babilônia, eles ainda tiveram mais. Diz assim: disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. E então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Você percebeu aqui a bênção? Você percebeu aqui como Deus foi generoso? Deus foi generoso e retribuiu. Deus abençoou jovens vencedores, porque eles se posicionaram, porque eles olharam para a situação e falaram: se Deus salvar ou não salvar, não tem problema, nós estamos firmes, estamos fortes, e vamos continuar firmes, vamos continuar fortes aqui. E eles também não tiveram medo da fornalha, partiram na fé de que Deus iria fazer alguma coisa, e acabaram descobrindo e experimentando o poder de Deus. E Deus, em contrapartida, acaba abençoando a vida dessas pessoas e dando para eles muito mais do que eles pensavam. Para você ter uma ideia, enquanto Nabucodonosor foi rei da Babilônia, os judeus nunca mais tiveram problema, porque ninguém mais perseguiu as pessoas que eram de Deus. 3 homens abençoaram uma nação. 3 homens. Só houve problemas depois
quando outro rei tomou o lugar de Nabucodonosor. Porque a história de Daniel não é... O problema de Daniel na cova dos leões é com Dario, não é com Nabucodonosor. Enquanto Nabucodonosor esteve na liderança, toda a nação foi abençoada. Porque ninguém mais podia falar mal do Deus de Israel. Ninguém podia falar mal mais do nosso Deus. 3 homens abençoaram as suas próprias vidas, foram promovidos e ainda abençoaram as suas casas, e abençoaram as suas famílias, e abençoaram uma nação inteira. Jovens, se vocês querem ser vitoriosos e vencedores, sigam o exemplo desses 3, vocês vão ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Quero em nome de Cristo convidar você a cantar mais uma canção, e na verdade repetir uma canção.